Por que é que a gente se frustra no casamento? Quando é que a gente para de se frustrar no casamento? Quando é que o casamento para de ter frustrações? Esse ano eu vou completar 25 anos de casada, 28 anos de relacionamento com meu esposo. E eu comecei a relembrar desses momentos de quando a gente se conheceu, o tempo de namoro, quais foram as expectativas que eu tinha em relação ao casamento e por que eu me frustrei. E eu creio que as minhas frustrações têm a ver também com as suas aí. Óbvio que diferentes formas, de diferentes motivos, mas a base para que a gente se frustre praticamente sempre será a mesma, que é uma idealização do outro, expectativas que a gente coloca no outro, dos sonhos e das fantasias que a gente leva como bagagens para o nosso casamento. Então a gente tem algumas bagagens. Eu costumo de dar nomes a essas mochilas, essas bagagens que a gente leva para o nosso relacionamento conjugal. Primeiro é a nossa cultura familiar, de como a gente foi criado, gerado, de como a gente realiza algumas tarefas, de como a gente quer que seja o nosso casamento, porque algumas coisas a gente não quer levar lá dos princípios dos nossos pais, né, do que eles faziam, do que eles nos ensinavam. Tem coisas que a gente quer melhorar e algumas coisas a gente vê como, não que errado de tudo, mas como uma forma de tipo, ó, isso aqui eu acho que não dá muito certo, eu quero melhorar nisso. Outra bagagem que a gente leva para o casamento também é essas fantasias do contexto que a gente assiste, né? Como os filmes, séries hoje em dia, as novelas, que pregam para nós, trazem sobre nós essa fantasia de que o homem ele vai vir montado num cavalo branco, né, um príncipe, e vai nos resgatar e vai nos salvar, e nós seremos felizes para sempre. Claro que nem toda jovem tem esse romantismo, assim como eu estou falando aqui para vocês. Mas lá no fundo é essa raiz que a gente tem. Como o homem vai nos salvar. Ai, quando eu casar eu vou ser mais feliz. Quando eu tiver minha casa eu vou ser mais feliz. Quando eu tiver isso ou aquilo. Pode ver que no geral as nossas frustrações elas vêm porque a gente tem uma expectativa sempre do futuro, sempre do outro, sempre de alguma coisa que a gente vai realizar para depois a gente ser feliz. E aí vem as frustrações. É aquilo que a gente espera aqui na nossa mente. Mas eu quero trazer um versículo para vocês hoje, para vocês parar e refletir de como a gente pode ser mais feliz, mesmo vivendo esses desafios no casamento, no nosso relacionamento conjugal. Provérbios 4, 23 diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procedem as saídas de vida. No geral, no início do casamento, a gente tende a entregar o nosso coração, a depositar o nosso desejo e satisfação de ser feliz, responsabilizando o outro. E aí, quando eu responsabilizo o outro, eu entrego o meu coração. E aí vem as primeiras frustrações, porque a gente não tem esse discernimento, a sabedoria de guardar o nosso coração. Guardar o nosso coração é confiar em Deus, mas confiar que Ele vai nos capacitar, que Ele vai nos dar sabedoria, discernimento para que a gente tenha um bom relacionamento a partir da comunicação. A gente não aprende a se comunicar com o outro antes de casar. A gente não aprende a se conhecer melhor, a conhecer o outro melhor. Talvez você aí teve a oportunidade de fazer um cursinho de noivos para casar. E isso é uma bênção. Eu não tive essa oportunidade, mas hoje você está tendo essa oportunidade de ver esse vídeo também, se você não teve essa oportunidade de fazer o curso de noivos como eu não fiz. Então você está tendo a oportunidade hoje de olhar para dentro de você e ver quais são os sentimentos que você tem,
em relação às suas frustrações e como você lida com as suas frustrações. Quais são os sentimentos que você tem cultivado dentro de você? Você perdoa, você não perdoa, você sabe por que você sofre tanto com determinada situação? Por que você não cede? Por que o outro não cede? Como você enxerga as dificuldades do seu casamento? Como você leva isso? Você leva como um fardo, como um peso, como uma dor? Ou você sabe lidar com as suas frustrações? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse vídeo foi um vídeo introdutório aqui para a gente conversar um pouquinho mais sobre casamento cristão, sobre os meus aprendizados e que você compreenda que a nossa frustração tem a ver com as bagagens que a gente leva para dentro do nosso relacionamento conjugal. E que essas frustrações, elas não vão desaparecer, porque a gente está sempre idealizando algumas coisas. Mas a partir do momento que a gente aprende a se comunicar, que a gente desenvolve um pouquinho do autoconhecimento, que a gente passa a conhecer um pouquinho do temperamento do nosso cônjuge, o nosso temperamento, que a gente passa a quebrar algumas crenças que nos limitam, que a gente define os nossos princípios e valores, que a gente se fundamenta na palavra, que a gente se fortalece no relacionamento com Deus. Aí vem muita sabedoria, graça, discernimento, paz, porque a palavra nos diz o seguinte, gente, ó: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Isso significa que nós também podemos vencer. Mas o vencer, nem sempre ele acontece literalmente. Eu acredito muito que na maioria das vezes a gente precisa vencer a batalha aqui, na nossa mente, o que vem no nosso pensamento, os nossos sentimentos e de como a gente lida com as nossas frustrações. Espero que vocês curtam e compartilhem esse vídeo. Beijo grande no seu coração e até o próximo vídeo.